Tudo bem, gente? Professor Paulo falando. Espero que vocês estejam bem, na medida do possível, né? Bem pra caramba. Ninguém fica muito bem com essa coisa de pandemia, essas coisas todas, né, gente? Bom, Secretaria de Cultura do município de Itabuna da Serra, projeto Faça Arte na Sua Casa. Vamos lá? Dentro da nossa saga, descobrindo teatro, descobrindo novas interpretações, mergulhando nas profundidades da história, né? Eu venho falando já há um tempo sobre o teatro grego, falando sobre os autores, sobre os comediógrafos. Nos vídeos anteriores o professor falou um pouquinho sobre questões literárias, né? Estilo, gênero... Opa, calma lá. Lembra quando eu falo que às vezes a boca é mais rápida do que o cérebro processa? Falamos sobre gêneros literários, falamos sobre os gêneros épico, lírico e dramático, ok? Então nós vamos continuar esmiuçando essa coisa do fazer teatro do ponto de vista dos gregos. Maravilha? Então vamos lá. Bom, pro vídeo de hoje, de repente você que tá chegando, só para você que tá chegando, de repente tá vendo esse vídeo, tá vendo pela primeira vez uma aula, tem uma playlist de vídeos organizada cronologicamente para que você possa se localizar, tá bom? Nessa aula em específico, eu vou falar sobre as unidades da tragédia, ok? Unidades da tragédia. Tá, mas o que é tragédia? Tem vídeo explicando. Tá, mas o que é comédia? Tem vídeo explicando. Certo? Então, sem mais delongas, vamos lá. Bom, gente, 3 unidades da tragédia. Para a gente pensar nessas unidades, vamos voltar lá na Grécia Antiga, 2400 anos atrás, o nosso grande brother Aristóteles. Esse cara tem que ter uma estátua em toda a escola do Brasil, assim, na boa. Vamos lá. Por que eu falo sempre de Aristóteles? Eu repito isso eu sempre... Gente, você está vendo o vídeo pela primeira vez? Eu já falo isso nos outros vídeos. Porque ele foi o grande historiador, cientista, o cara que parou para entender a Grécia do tempo dele e foi o cara que organizou aquilo que os pensadores gregos faziam, pelo menos até o tempo dele. É claro que surgiram outros pensadores, né, outros filósofos, até porque Aristóteles aprendeu com alguém, né, ele não nasceu do nada. O conceito filosófico ou os preceitos filosóficos nos quais Aristóteles se debruçou não surgiram do nada. Havia ali um ponto de partida, tá certo? Mas ele foi o cara que se debruçou a olhar para as questões literárias, artísticas que aconteciam na Grécia no tempo dele e conseguiu compilar isso dentro de um estudo, ok? Então, nós estamos falando da Poética de Aristóteles. Você pode procurar na internet, Poética de Aristóteles, tá certo? Que é um livro onde ele se debruçou nessas questões literárias da Grécia Antiga, na Grécia do tempo dele e da Grécia, vamos dizer assim, na herança que ele recebeu dos pensadores gregos que o antecedeu. Como o professor explica isso direito? Obviamente, para Aristóteles se basear, vamos dizer assim, para pensar que ele precisou... Vamos lá. Para pensar que ele organizou um estudo é porque já haviam registros anteriores a ele. Certo? Ficou claro isso? Então ele precisou pegar esses registros, entender como esses registros funcionavam na sociedade grega, organizou isso, isso tem começo, meio e fim, isso funciona assim, 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 sistematizou, organizou, né? E foi isso que chegou pra gente nos dias de hoje. E é a partir desses estudos que toda a civilização ocidental foram esses estudos que a civilização ocidental foi através desses estudos que a civilização ocidental vamos organizar esse pensamento, professor. Vamos lá. Foram a partir desses estudos de Aristóteles que todo o conceito intelectual, artístico se baseou ou se apropriou para construir os preceitos de arte
que nós entendemos hoje, ok? É claro que ao longo do tempo esses preceitos foram tomando formas, foram ganhando outros aspectos, porque é natural, isso acontece com o tempo, né? A gente está falando de mais de 2000 anos. Mas a gente está falando do cara que deu ponto de partida, o cara que começou a coisa. Tudo bem? Então vamos lá. Contextualizada a história, as 3 unidades da tragédia. Bom, olha lá, ó. Ao falar em modos, né, quando a gente fala de modos, Aristóteles ele pensava em imitação. Ok, tragédia significa, drama significa imitação. É a representação do comportamento humano, ou seja, a tragédia imita a vida humana, ok? Então quando ele fala de modos, ele está falando justamente dessa questão de imitação. Eu estou usando como referência a minha apostila. Maravilha? Então vamos lá. Ao falar em modos, refere-se a Aristóteles à forma por que se pode fazer a imitação, ou seja, pela epopeia. Epopeia é o que a gente chama de gênero épico, tá bom? Ó, pela epopeia, pela poesia ditirâmbica. Qual que era a poesia ditirâmbica? O que a gente chama de gênero lírico, né? Ou pela tragédia, ou comédia, ok? Então ele pensava o quê? Que a imitação, ou seja, a arte de imitar se daria por essas formas, por esses modos, através da epopeia, pela poesia ditirâmbica, pela tragédia ou pela comédia. Em relação ao objeto, refere-se a Aristóteles ao tipo de ação a ser imitada em relação ao meio por qual se imita, se refere aos tipos diversos, incluindo a prosa. Então vamos pensar assim, eu quero imitar tal coisa, por qual meio eu vou, qual recurso, qual modo eu vou utilizar para imitar aquela coisa? Bom, eu quero falar dos grandes feitos dos deuses e dos grandes heróis. Qual modo que eu vou usar? O modo épico, através das epopeias. Eu quero recitar, eu quero declamar. Eu vou recorrer lá ao modo lírico, às poesias ditirâmbicas. Eu quero trazer o dia a dia dos deuses e eu quero usar isso como texto de elevação e como forma de levar, de promover reflexão e os dramas e a força desses heróis. Então eu vou contar através da tragédia. Eu quero falar do dia a dia das pessoas, do charlatão, do figurão, da chorona, do bêbado. Eu vou usar a comédia, ok? Em relação à tragédia, Aristóteles definiu em sua Poética o que viria a ser chamado posteriormente de regra das 3 unidades. Parece óbvio o que eu vou dizer para quem já estuda teatro. É claro que sim, parece óbvio. Mas para você que de repente está vendo o vídeo pela primeira vez, e se você de repente se apropriou dessa linguagem através de meios modernos, eu estou dando para você aqui uma referência de quem deu o ponto de partida. Ok? Então vamos lá. Em relação à tragédia, Aristóteles definiu em sua Poética o que viria a ser chamado posteriormente de regra das 3 unidades: ação, tempo e espaço. Maravilha? Ou seja, o cara não se preocupou só em escrever, mas ele falou assim, não, tem que sistematizar a parada. Isso tem que ter uma forma, tem que ter um jeito de se fazer. Para ser tragédia tem que ter isso, se não tiver isso, não é. Repito, ao longo do tempo, outros autores, tecnologia, outras formas de se fazer teatro foram incluindo outros elementos nesses processos. Há autores que usam isso aqui como bula, que seguem os preceitos aristotélicos. E outros autores que foram mudando, foram dando outras formas a esses processos. Tá certo? Então, não necessariamente o que Aristóteles vai dizer você vai encontrar em filmes modernos, mas também muita coisa do que você vai encontrar em Aristóteles você vai encontrar nos filmes, cinemas, ou quando eu digo nos filmes, novelas ou espetáculos teatrais modernos, tudo bem? Então vamos lá. As 3 unidades. Tempo. Aqui são palavras de Aristóteles. Procura a tragédia, o máximo possível, caber dentro de um período solar, ou pouco excedê-lo. Período solar, ou seja, uma tarde, um dia, manhã, tarde. Os espetáculos de tragédia na Grécia Antiga eram assim, duravam um dia inteiro, muitas vezes, né? Nós estamos falando de deuses feitos, de textos feitos pensando em deuses, né? Pensando que quem ia para esses espetáculos, os espaços lotavam. Então as pessoas iam para aquilo, se preparavam para aquilo, porque sabiam que aquilo tinha um caráter elevado, ok? Então ele falava que o ideal seria que não passasse de um período solar.
né? E de fato, nenhuma das tragédias gregas até hoje conhecidas ultrapassavam essa medida de tempo. Depois ele vai para o espaço. Espaço, palavra de Aristóteles. Na tragédia, não é possível representar muitas partes da ação que se desenvolvem ao mesmo tempo, mas tão somente aquela que na cena se desenrola entre os autores. Vamos lá? Na tragédia não é possível representar muitas partes da ação que se desenvolvem ao mesmo tempo. Quando ele fala de partes da ação, é porque assim, na tragédia grega, pensa assim, gente, que era feito para muita gente. Para muita gente. O espetáculo, os textos eram feitos para ser dito para muita gente. Então eles usavam o coro como reforço. Então a tragédia era concentrada de forma muito fixa numa ação, de modo que as pessoas pudessem sair daquilo com a ideia, com aquilo muito claro. Ou seja, se eu quero falar que essa caneta é azul, eu preciso construir todo o meu enredo para que isso fique claro para a plateia que a caneta é azul. Eu não fico construindo uma cena aqui para falar que a caneta é azul, ou uma cena acolá para falar que a caneta é azul, outra cena acolá. Não. Eu concentro todos os meus esforços para que fique tudo concentrado aqui. A caneta é azul, então eu vou envolver tudo que está acontecendo para reforçar essa ideia. Ok? Então isso que ele vai falar de espaço. Pensando em tragédia. Né? Aí tem aqui a explicação. Em outro trecho, referindo-se em particular à epopeia. Né? Lembra que a epopeia é aqueles textos antigos, são textos que surgiram praticamente 500 anos antes de Aristóteles. Epopeia a gente fala dos textos épicos, Ilíada e Odisseia. Em outro trecho, referindo-se em particular à epopeia, Aristóteles fala das vantagens desta obra sobre a tragédia, né? Porque as epopeias elas podem, você vai conseguir transmutar, ou seja, eu posso construir ela aqui, eu posso construir ela acolá, eu posso levar ela para lugares diferentes, eu posso mudar cenários. Naquela época a tragédia não. Se você ficasse mudando o cenário toda hora, as pessoas perderiam o foco daquilo que estava sendo narrado, tudo bem? Lembrando que o anfiteatro grego era enorme, era feito para 20 mil pessoas, até 40 mil pessoas. Então o foco estava sempre no texto, ok? No texto. Não tanto nos atores, não tanto em cenário. Então essa é a preocupação com o espaço. Tudo bem? Espaço físico mesmo. Onde a cena, onde a coisa está acontecendo. Tá? Então vamos para a nossa terceira unidade, que é a ação. Palavra de Aristóteles. Uno é o mito-ação. O que é um mito para Aristóteles? Pensa que quando a gente pensa nas epopeias, as epopeias era quase como se fosse a Bíblia dos gregos. Né? A epopeia é como os gregos pensavam que surgiu a Grécia, os conceitos da evolução da cidade grega. Né? Então tem ali essa construção através das epopeias. Então a tragédia seria uma espécie de fábula, as histórias, o faz de conta, ok? O faz de conta do grego. Então Aristóteles vai dizer assim, uno é um mito, ação, mas não por se referir a uma única pessoa, pois muitas são as ações que uma pessoa pode praticar. O mito deve imitar ações que sejam unas e completas. Olha isso, o mito, a história, o contexto deve imitar ações que sejam unas e completas. E todos os acontecimentos se devem suceder em conexão tal que, uma vez suprimido ou deslocado um deles, também se confunda ou mude a ordem do todo, pois não faz parte do todo o que não altera esse todo. Ou seja, se eu tenho uma cena acontecendo aqui, né, uma coisa acontecendo aqui, a cena aqui, vamos dividir, vamos pensar que nós temos um palco. E esse palco está dividido em 3 partes, parte A, B e C. Então vamos dizer assim, aconteceu aqui a cena no cenário A, né? Se a cena do cenário C não tiver total conexão com a cena do cenário A, ela não tem por que existir na tragédia. E a gente vê muitas vezes no filme, não é? Às vezes, por exemplo, você vai pegar um herói, na construção do personagem desse herói, o cara, na construção, ele canta e dança, só que se isso não for relevante para o personagem, isso não tem menor influência na obra. Isso no pensamento de Aristóteles. É claro que a gente hoje, quando você vai escrever um texto, ou quando você pensa em teatro, você vai enriquecer o teu personagem com o máximo de recursos possíveis. Mas para Aristóteles ele tinha muito essa coisa ou há uma conexão,
muito grande entre as três partes, né, entre essas partes envolvidas no espetáculo, ou não tem por que ela existir, ok? E aí tem aqui uma explicação, né? Nas tragédias gregas não existem enredos paralelos, ou seja, a cena está acontecendo aqui, não tem uma parada acontecendo aqui simultaneamente, né? Para narrar as desventuras de Édipo, por exemplo, né, e a de sua filha Antígona, Sófocles escreveu 3 peças, Édipo Rei, Édipo em Colono e Antígona. Ou seja, quando ele fala de Édipo Rei, era o foco no Édipo até ele atingir lá o reinado. Quando eu pensei em Édipo em Colono e quando eu penso em Antígona, que era a filha do Édipo, Sófocles precisou construir outras histórias. Porque na mesma ele não conseguiria falar de Édipo, falar da filha de Édipo e falar do deslocamento de Édipo e de todos os preceitos, de todo o contexto que fez com que Édipo chegasse ao seu destino, que eu também não vou ficar dando spoiler aqui, tudo bem? Chegasse ao seu destino e o espetáculo todo tivesse o desenrolar que teve. Ok? Então, Aristóteles foi o cara que sistematizou o conceito das 3 unidades da tragédia. Tempo, espaço e ação. Tempo. O tempo. Quanto tempo vai durar, né, o espetáculo? Espaço. Espaço, a conformidade das cenas. Né? Como que essas cenas se darão, como que esse cenário fisicamente se dará. E ação. Como que o contexto, como que a história vai acontecer e como que essas cenas vão se interligar para que a trama tenha para que o público possa entender isso de forma precisa para promover o objetivo da tragédia, que é a catarse, a purificação, a reflexão. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Usei como referência aqui, lógico, a Poética de Aristóteles, minha apostila bacaninha aqui, técnico do ator. Muito bacana, que me dá um compilado de estudo bem bacana, um ponto de partida bem legal. Ok? Tem aqui palavras minhas também. E é isso, gente. Professor Paulo, projeto Faça Arte na Sua Casa, Secretaria de Cultura do município de Taboão da Serra. Até a próxima aula. Valeu!